Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Jesus Cristo nos salvará dos nossos pecados ou em nossos pecados? Quais são os 6 passos para o arrependimento sincero? O que seria enterrar a nossa espada espiritual? Quais são os 8 princípios para evitarmos o pecado? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Então, nessa segunda parte, estamos estudando Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1 também. Eu gostaria de me ater como na primeira parte eu usei o versículo 20, o versículo 18 do Mateus 1. Eu gostaria agora de usar o versículo 21 de Mateus 1. Para nós podermos aprender um princípio aqui. E que talvez, muitas vezes, nós estudamos as Escrituras e passa desapercebido isso. Só lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhe, convide as pessoas. E, por favor, façam os seus comentários também, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem uma visão também daquilo que foi abordado, né? Se vocês quiserem compartilhar, comentar, fique à vontade e eu posso responder para vocês depois, tá bom? Então, nesse versículo 21, ele diz o seguinte: e dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok, aqui vai surgir uma pergunta, né? Então nós lemos aqui o versículo 21. Então ele está dizendo, porque ele, Jesus Cristo, ia nascer, nós falamos do nascimento dele, o propósito maior na primeira parte, e aqui está dizendo que quando ele nascesse, ele ia vir para salvar o seu povo dos seus pecados. Então a pergunta seria essa: se Jesus Cristo nos salva dos nossos pecados ou em nossos pecados? Então, uma das coisas que nós podemos aprender aqui, e inclusive no livro de Mormon tem uma experiência, vamos abrir lá, em Alma 11, onde tem aquele homem chamado Zesron, e que esse homem Zesron, ele debate com os missionários Alma e Amulek, e nesse momento ele está debatendo com Amulek, e ele faz algumas perguntas, E é interessante a gente ver que esse Zesron, lendo o contexto todo do capítulo 11 de Alma, nós vamos ver que ele era um homem que ele tinha uma grande facilidade de se expressar, falar, e o cuidado com as palavras, mas depois nós vemos que depois ele se arrependeu, ele até se converteu, Mas antes disso ele era, de uma certa forma, ele perseguia, a doutrina. E nós vamos ver aqui, a partir do versículo 32, a conversa que teve e a maneira que o Amulek responde para ele, Então lá no versículo 32 diz que o Zesron, ele fez uma pergunta: quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele então respondeu: sim. Amulek respondeu: sim, é o Filho de Deus. E no versículo 34 ele retrucou dizendo o seguinte: salvará ele seu povo em seus pecados? Lendo rapidamente, por isso que a pergunta é se Jesus Cristo nos salva dos nossos pecados ou em nossos pecados. Dos pecados é daquilo que nós cometemos, de erro, nos arrependemos, a expiação, o processo da expiação é para nos salvar aqueles que se arrependeram, ou seja, então vai nos salvar dos pecados que nós cometemos e não em nossos pecados. Deus, ele não pode salvar ninguém que está em pecado, ainda está pecando, Por isso então que a pergunta dos Zesron para o Amulek foi: ele vai salvar, salvará ele seu povo em seus pecados? E o Amulek então disse:
digo-te que ele não salvará, porque ele é impossível negar sua própria palavra. Então, né, da maneira que a mulher que falou aqui, talvez para alguns que estavam lá ouvindo, e o Zesron se aproveitou disso, né? Nós vamos ver aqui, que ele se aproveitou disso, de que a mulher que falou, olha, ele não vai salvar as pessoas, né? Porque é impossível, né, negar sua própria palavra. O que a mulher quis dizer, ou ele respondeu, foi em relação à pergunta do Zesron, porque a pergunta dele foi se na verdade o Senhor ia salvar as pessoas em pecado. E ele falou não. Talvez se a mulher fosse um pouco mais detalhista, mas depois ele responde à frente, né? Mas aqui, até para o Zesron, criou uma oportunidade dele né, mesclar algumas verdades com mentira. E olha só no versículo 35. E disse Zesron ao povo, aí ele olhou para o povo e falou assim para o povo, ó, lembrai-vos dessas coisas que a mulher está falando aqui. Porque ele disse que existe um só Deus, não obstante declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Então, olha só o jogo de palavras aqui, né, que o Zesron está usando, né, por uma letrinha, né, uma palavrinha, ou do pecado ou em pecado, né. E aí a mulher que então retrucou para ele, no versículo 36, ele disse, ó, então a mulher que lhe disse novamente, eis que mentiste, pois disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. Então, a mulher que reforçou dizendo, olha, eu não mando em Deus, apenas mas eu também não posso deixar de ensinar a doutrina, ou de ensinar da forma clara. Então ele está dizendo assim, ó, você mentiu, porque eu não mando em Deus, apenas estou ensinando o que o Senhor mandou ensinar, e que vai ser assim. Então ele não salva ninguém em pecado, mas dos pecados. Aí no 37 diz, e torna a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse, nada impuro pode herdar o reino do céu. Então ele não pode salvar alguém que está ainda em pecado, né? Mas na verdade a salvação, o ato da expiação, da graça de Cristo, é para as pessoas que erraram, pecaram, se arrependeram. Então ele é para salvar ele dos pecados cometidos. E aí diz, portanto, como podeis ser salvos, a menos que herdeis o reino do céu, portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. No 38, o Zesron então disse, é o Filho de Deus, o próprio Pai Eterno? E respondeu-lhe a mulher, sim, ele é o próprio Pai Eterno, do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. E ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. Nós já aprendemos isso em algumas outras aulas, né? Mosias 15, ele explica muito bem isso, que muitas vezes Cristo, ele também tem um papel de representar o Pai, né? Às vezes, muitas escrituras, cria-se um pouco de confusão, porque parece, né? Lendo Moisés capítulo 1, se nós lemos lá, né, parece que é o Pai Celestial falando com Moisés, mas não é o próprio Cristo. Naquele momento ele está no papel do Pai, né? Uma regrinha talvez muito assim rápida e prática para a gente lembrar é que o Pai ele só aparece para apresentar o Filho, né? Então pode ver algumas poucas situações, este é meu Filho amado, ouve, né? E quando ele foi batizado e que o Espírito Santo desceu, também ouviu-se uma voz dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, e o restante das escrituras é o próprio, a gente tem que observar e ver que é o próprio Cristo, e qual é o papel que ele está, né, nesse momento, ele está como pai ou ele está como filho. E no 40 ele diz, e virá ao mundo para redimir seu povo, e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome, e estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Então, olha o que a mulher está ensinando aqui é importante. Muitas pessoas às vezes acham que a misericórdia ou a balança da misericórdia vai ser muito mais, ela vai pesar mais do que o da justiça, né?
Então aqui ele está deixando claro. E nós vimos na primeira parte dessa aula exatamente o que ele está dizendo aqui. Ele tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna. E para ninguém mais haverá salvação. Quer dizer, então vai haver pessoas, se não se arrependerem, se não aceitarem Cristo como seu Salvador, eles não vão poder ser salvos. É um equívoco achar que Deus, na última hora, no julgamento, ele vai ficar com dó, né? Mas ele tem que ser justo. Então, nós já aprendemos isso em algumas aulas anteriores. Quem não assistiu, ou quem assistiu, se quiser rever, é uma aula intitulada Justiça e Misericórdia. E lá eu explico exatamente, né, de uma forma mais detalhada, como funciona essa balança, né? No versículo 41 ele diz: portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá, e que todos se levantarão da morte, que nós já falamos também em algumas aulas anteriores, a ressurreição. A ressurreição é uma dádiva, né? Ninguém vai precisar fazer nada. Ninguém fez parte do processo para herdar a ressurreição. Isso é uma dádiva de Deus. Por Cristo ter sido gerado, como nós falamos, ele é reconhecido como filho unigênito do Pai, ele foi gerado espiritualmente na carne. Ele herdou o poder de dar a vida e tornar a tomar. E ele nos deu essa dádiva, que vai ser a ressurreição. Então nós vamos morrer e vamos ressuscitar no mesmo corpo e vamos nos tornar imortais. Como 1 Coríntios 15, 50 fala, que carne e sangue não entram no reino de Deus. E é verdade, porque quando nós morremos e o corpo vai para a terra, vai se dissolver, o pó, né? E na ressurreição tudo vai ser restaurado. Nós já até fizemos um estudo. Quem não assistiu o vídeo, assista lá. Quando nós estudamos o livro de Ezequiel, e fala do vale de ossos secos. Então, quem quiser rever esse vídeo, ou quem não viu, é o vale de ossos secos. E lá explica exatamente, detalhadamente, como é o processo da ressurreição. E na ressurreição vamos nos tornar imortais. Por quê? Porque não vai correr mais sangue no nosso corpo. Nós vamos ser vivificados pelo Espírito e não mais pelo sangue, né? E no 42, para encerrar, ele diz: ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, que é a dádiva da ressurreição, para que todos se levantem dessa morte física. E depois, a partir do versículo 43 e diante, é a doutrina da ressurreição. Quem quiser estudar, então, é a mulher que aqui ensina de uma forma bem clara, né, o processo da ressurreição e como é que vai ser, ok? Então, espero que possa ter ficado claro isso, né? Então, quando a gente estudar as escrituras, como nós vimos em Mateus 1, 21, que diz que ele nasceu, Jesus Cristo nasceu, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados, e não em seus pecados. Algumas escrituras às vezes vão estar dizendo, ou perguntando, como é aqui o caso da experiência dos Esrom, em seus pecados seria a pessoa estar em pecado ainda, né? Então ela não pode ser salva, ela tem que se arrepender para então a graça cobrir, né? Ou ela aceitar Cristo como seu Redentor, né? Aí então ela pode ser salva dos pecados que ela se arrependeu. Espero que possa ter ficado claro, né? E ajudar. E para facilitar, só para também encerrar o finalzinho aqui, há muitos anos atrás, na primária, a gente aprendeu isso, né? E a gente sabe que o arrependimento tem, na verdade, 6 passos do arrependimento, né? Desses passos do arrependimento, desses 6 passos, é importante a gente lembrar que é o arrependimento sincero. Estamos falando do arrependimento sincero e genuíno. Então ele precisa ter o reconhecimento, a pessoa tem que reconhecer que pecou, né? A pessoa precisa sentir pesar, não pesar do que os outros vão pensar, mas o que o Cristo vai pensar, o quanto eu estou ofendendo a Deus com esse meu erro, né? Depois ela tem que confessar, é o terceiro passo,
Depois ela tem que pedir perdão, se tiver pessoas envolvidas, tem que pedir perdão. Depois ela tem que restituir, se for um pecado o qual ela fez alguma coisa e pode restituir, né? Ela tem que restituir. E por fim, é a régua espiritual, é o abandono do pecado, ou seja, ela nunca mais voltar a fazer aquilo. Então, esses são, na verdade, os 6 passos. Para ficar rápido aqui na nossa memória, eu vou usar aqui o corpo. Então, lembrar que até tinha uma espécie de musiquinha na primária, dizia cabeça, ombros, boca, joelho, mãos e pés. Então a gente fala cabeça, boca, cabeça, ombros, boca, joelho, mãos e pés, mãos e pés. E o que cada um representa. Então, o primeiro, lembrar da cabeça, é o primeiro passo do arrependimento, que seria o reconhecimento. A pessoa tem que reconhecer, ela tem que falar, puxa, errei, né? E então ela está reconhecendo que errou. A segunda é os ombros, é sentir pesar, quer dizer, você sentir aquela dor, puxa, ofendi a Deus, né? Em primeiro lugar, e talvez também, em consequência, ofender outras pessoas com o meu erro, né? O terceiro passo é confessar. Então, nós temos que, como a gente sabe como funciona na igreja, nós temos que buscar o nosso líder eclesiástico, né, que é o caso, é o bispo, e aí nós temos que conversar e confessar o pecado. Não que a pessoa vai ser, de uma certa forma, né, colocada numa situação delicada, não. O líder está lá para ajudar ela a seguir esses passos do arrependimento. Então vamos lembrar lá, se a pessoa quer ser salva dos pecados, ela tem que se arrepender. E aí esse é o papel então do bispo, ele vai ajudar a pessoa a entender esses passos do arrependimento, né? Para poder então até fazer algumas metas, depois acompanhar para ajudar a pessoa a progredir, até ela se sentir aliviada, e até ela, entre ela e o Senhor, ela ter o sentimento de que o Senhor perdoa, né? Aí ela confessa, depois ela pede perdão, se tiver pessoas envolvidas, tem que pedir o perdão, né? Ela pede perdão e depois ela também tem que restituir. Então, um exemplo, se ela roubou alguma coisa, então para ser um arrependimento sincero e genuíno, ela tem que devolver aquilo que roubou, né? E por fim, é o abandono do pecado, ou seja, é a pessoa não cometer mais aquele erro. Mas tem uma regrinha muito importante aqui, um princípio importante do abandono do pecado, é você substituir o seu tempo por aquilo que você usou o tempo para errar, você buscar usar esse tempo para fazer outras coisas, para não ficar com o tempo livre, né? Porque não adianta, eu não vou fazer mais. Mas se você não ocupar esse tempo com boas coisas, né? A grande possibilidade de voltar a pessoa a errar é grande, porque você está deixando aquele espaço vácuo, né? Então você tem que ocupar aquele espaço. Então você deixou, abandonou, e aquele espaço, daquele tempo, você ocupa com coisas boas, né? Então esses são, na verdade, os 6 passos do arrependimento, né? Reconhecer, sentir pesar, confessar, pedir perdão, restituir e abandonar o pecado, ok? Então esses são os passos do arrependimento. Se nós formos ver nas escrituras, em Alma 24, é interessante aqui, tem uma história que é muito conhecida, né? Então só no versículo 16 e 17, então vamos lembrar lá, o povo fez um convênio com Deus aqui, que não ia pegar mais em armas, né, para matar o inimigo e tal. E aqui no 16, então 17. E agora, meus irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas. Sim, enterrá-las-emos nas profundidades da terra, para que se conservem brilhantes, limpas, sem mancha de sangue, sem culpa, né? Como testemunho no último dia, de que nunca as usamos. E se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para nosso Deus e seremos salvos. No 17, então aconteceu que quando o rei acabou de dizer essas coisas,
Estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas profundamente na terra. Okay. Lendo o contexto depois tudo, pode ver que as pessoas cumpriram essa promessa até o fim. Mesmo teve um momento lá que os lamanitas foram contra eles e começou a matar, e os próprios lamanitas falaram, mas eles não reagem, né? E já teve um outro grupo que defendeu esses que fizeram o juramento de não pegar mais em arma. Aqueles que não fizeram o juramento foram lá para defender esses, né, que tinham feito o juramento. Mas aqui o princípio que eu gostaria de pegar e abordar, e na verdade focar aqui para nós, é sobre o pecado, né? Então, de nós pensarmos, né, uma espada, embora que nós estamos falando de uma guerra literal no livro de Mórmon, né, que as pessoas tinham que se defender, que ela matava ou morria, né? Mas aqui nós estamos falando no sentido espiritual, o pecado que destrói as pessoas, né? Algumas pessoas, às vezes, a alma da pessoa, né? Então é uma coisa que essa pergunta aqui é se nós vamos enterrar a nossa espada, ou seja, se eu vou tomar a decisão de as coisas que eu sei que eu estou fazendo errado, eu vou de uma vez por todas enterrar e não vou mais repetir, fazer ou voltar a ver ou pegar, né? Como se fosse uma arma, né? Então, se nós estamos dispostos a isso. Então, eu gostaria de compartilhar aqui 8 princípios para nos ajudar. Claro que tem muitos outros princípios, mas eu escolhi 8 desses para nós abordarmos aqui nessa aula. 8 princípios para evitarmos o pecado, ok? Primeiro princípio que nós podemos pensar: evitar os erros menores. Normalmente, e a gente sabe disso, é verdade, os mais experientes, os pais sabem disso, ninguém comete um grande pecado da noite para o dia, né? Às vezes a pessoa acha, às vezes ela não percebeu e ela começou com, na verdade, pequenos erros que levou ela a tomar coragem e de repente fazer algo, né, pior, né? Se nós formos ver nas escrituras, por exemplo, Judas, né, ele se tornou um traidor, mas não se tornou esse traidor da noite para o dia. Algumas coisas levaram ele a, no final, fazer o pior, né? Ele poderia ter se arrependido antes? Poderia, mas ele escolheu não se arrepender e foi em frente. Então, evita os erros menores. Se a gente procurar evitar esses erros menores, as coisas às vezes simples, né, e a gente se preocupar com isso, então há uma grande chance de a gente cometer os pecados, né, piores, né, maiores, né? Então aí nós vamos estar, aí vai ser muito mais fácil eu me dominar, eu mesmo me dominar, né? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é conhecer a vontade de Deus. Então por isso a importância de estudar as escrituras, as palavras dos profetas, e para nós, para que nós, na verdade, possamos ter a visão, qual é a visão de Deus nesse sentido. Muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, e eu lembro de um discurso do Eldon Arne que ele ensinou, mas será que o que eu sei é como Deus sabe, ou o que eu sei é como eu sei? Então é algo que nós precisamos pensar. Às vezes nós estudamos a escritura, mas nós temos que pensar assim, o que é que Deus pensa? Como é que o profeta está ensinando isso, que é dessa forma, né? E essa é a vontade de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus é uma forma de evitar pecado. Terceiro princípio é ter autodomínio. Então, autodomínio é algo que é pessoal, né? Cada um vai ter, cada um pode encontrar os meios para fazer isso, né? Então, às vezes, alguns erros que as pessoas cometem, ela mesma pode fazer metas e ter um autodomínio, né? Por exemplo, a gente vê muitas, com jovens, né? Alguns conselhos para os jovens sobre o uso de computador, tecnologia. Então, um dos conselhos muito importantes, né? E, na verdade, seguro, é você usar o computador num lugar onde qualquer pessoa pode passar por lá,
não seja um lugar escondido. Mesma coisa o celular e tudo mais, né? Que você possa ter o uso dele, né, despreocupado, né? Qualquer pessoa que passar a olhar, você nunca vai estar fazendo nada errado. Então, é ter esse autodomínio, né? E, então, existem algumas coisas que nós mesmos podemos criar para nós mesmos, né? Talvez, às vezes, pedir ajuda para alguém que a gente confia para nos ajudar, os pais, o líder, não é? Mas a gente, porque né, não tem como mesmo os pais e tudo mais ficar 24 horas em cima mesmo, né? Eles vão avaliar, olhar, fiscalizar e tudo mais, mas é aquela situação, né? Isso eu estou falando para cada um ter o seu autodomínio pessoal, né? Nem tudo se consegue vigiar, saber. Por isso que eu tenho que ser o dono do meu controle, né? Do meu autodomínio. Então, eu evito erros. O quarto é nos manter ocupado. Então, como eu disse, às vezes uma situação que a pessoa fez errado, tal, ele ocupa aquele espaço. Então, nos manter ocupados com coisas boas, como aquela escritura da seção 58, né? E nós podemos, na verdade, fazer as coisas de livre e espontânea, né, vontade, e lá diz com muita retidão, né? Ou seja, se manter ocupado com coisas boas, é uma forma de evitar. O quinto é corrermos do mal, né? Às vezes tem certas coisas que não dá para conversar, não dá para tentar convencer a pessoa de que aquilo, vamos lembrar da história de José, né? A esposa de Potifar tentou agarrar ele não tentou ficar lá, não, peraí, você entendeu mal, né? Ele saiu correndo. Então, em algumas situações, nós vamos ter que sair correndo, né? E embora a gente não espera que aconteça, não quer que aconteça, mas a gente precisa se preparar. Bom, se acontecer determinada coisa, me pegar de surpresa, eu vou sair correndo. Às vezes você vai assistir um filme no cinema e aparece uma cena lá e você tem que sair do cinema, sair correndo, né? Então, algumas coisas assim que fogem ao nosso controle, mas às vezes nós somos pegos naquela circunstância, né? E o melhor é a gente correr do mal, né? O sexto é resolver rápido os erros, né? Errou, identificou, já vai lá e acerta, e arruma, e, né, se arrepende, faz o que for necessário para poder eliminar aquilo. O sétimo, deixar um legado exemplar. Então, com o seu exemplo, você vai deixar o exemplo para os outros. E os outros vão, puxa, se ele pode, eu também posso. E assim nós podemos nos ajudar, né? E o último, então, o oitavo, é confiar na misericórdia. Então, como nós vimos aqui, que o Senhor tem o poder para nos salvar dos nossos pecados. Então, se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nosso Redentor, aceitarmos, obedecer os mandamentos, convênios, né, e confiar na misericórdia de Cristo, então nós temos que só fazer a nossa parte. Qual é? Se arrepender. E se arrepender de uma forma sincera e genuína, como nós vimos nos 6 passos do arrependimento, né? Então, é você realmente sentir, reconhecer o erro, sentir pesar, né? Que seria aquele peso nos ombros, confessar, que é importante também para pedir ajuda, né? Pedir perdão se for necessário, pedir perdão, restituição também, se for uma coisa que é possível restituir, né? Então precisa ser feito. E por fim, o abandono do pecado total, né? Substituindo por ações boas, ok? Então, que nós possamos ter aprendido Mateus 1:21, então, quando o Senhor diz que o Senhor, então, nasceu com esse propósito, né? E diz lá, e dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso já aconteceu, o Senhor já consumou no jardim de Getsemane, já na cruz, entregou seu espírito voluntariamente, ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar na terra, né? E já fez a parte dele, vamos dizer assim.
E nós é agora que temos que fazer a nossa parte, né? Então isso foi cumprido já, né? Embora nós estamos estudando agora que ainda seria, mas nós já sabemos que agora isso já está consumado, né? Então que nós possamos aproveitar essas bênçãos, né? Essas oportunidades, porque Deus já pagou o preço, né? Nós não precisamos sofrer como Ele sofreu, como a seção 19 ensina, se nós simplesmente nos arrependermos. Então, usemos então os 6 passos do arrependimento, esses 8 princípios para evitar o pecado, e nós vamos nos conduzindo bem. Espero que eu possa ter ajudado com essa aula e até a próxima aula.